embora. O Botafogo fecha a contratação de Christian Medina. Segundo, eu vou dar até a fonte aqui para não ficar nada mal comunicado. A informação é do jornal Crônica da Argentina. A reportagem diz que já está tudo acertado entre o Botafogo e o jogador. E acrescenta que o Estudiantes não receberá nenhuma compensação financeira, já que os direitos de Medina pertencem ao empresário Foster Gillet, que o colocou no clube de La Plata, pagando a rescisão junto ao Boca Juniors. Claro que o Botafogo está esperando cair o transfer ban para anunciar o Christian Medina. Vamos torcer para que isso aconteça, porque se de fato acontecer, será um golaço da diretoria do Botafogo, que vai pegar um jogador que fácil hoje vale algo em torno entre 8 e 10 milhões de dólares por absolutamente nada. Ou seja, muito bom movimento de mercado do Botafogo. Nesse sentido, não há o que se falar. Em relação à saída do Marlon Freitas, olha, a gente ganha um jogador com maior valor de mercado, mais jovem, mais técnico, de maior potencial futuro. Enquanto o Marlon Freitas está numa descendente na sua carreira, o Christian Medina está numa ascendente, jogador com potencial de seleção argentina, potencial de Copa do Mundo, tem bastante coisa para a gente poder falar sobre o Medina no Botafogo, sem dúvida nenhuma. Mas na prática o Medina chega mais como um ativo privado, encaixado dentro da SAF do Botafogo. O empresário paga a conta na origem, o Botafogo oferece a vitrine de Libertadores e Campeonato Brasileiro, e lá na frente todo mundo divide o bolo da revenda. Não imaginem que o Medina chega no Botafogo para ter vida longa no Botafogo. O papo está sendo dado de uma forma bem reta desde a sua contratação. Ele vem, valoriza e vende. É uma coisa mais ou menos Thiago Almada. Legal? Do outro lado, a negociação com o Fluminense por Wallace Davi é a cara da SAF do Botafogo. Só libera o Savarino se receber o volante de 18 anos em definitivo e ainda embolsar uma compensação financeira. Ou seja, sai um alto salário e entra um jovem barato. É mais uma negociação que parece muito. Marlon Freitas saindo na descendente, Medina vindo na ascendente, sai Savarino na descendente e vem o Wallace Davi na ascendente. A diferença é que no caso do Medina, a gente já viu que é um jogador muitíssimo qualificado, nível de seleção. Esse Wallace Davi, primeiramente, ele nem joga na posição do Savarino, já começa por aí, tá? Em segundo lugar, ninguém sabe se de fato ele é um jogador tão bom quanto o Medina, por exemplo. É um jogador de volância, tá? Então tem essa situação. Mas a SAF está sempre apostando em se desfazer de ativos na descendente, na desvalorização, e é verdade que o Savarino não jogou bulhufas em 2025, assim como boa parte do elenco, diga-se de passagem. Mas, de qualquer forma, ele não performou. Então, ele está nessa descendente, 2025 é um indicativo de que sim. Já o Wallace Davi é um jogador de 18 anos que tem tudo para se valorizar e muito no mercado. Esse é o tipo de movimento. Esse tipo de movimento é tudo que o conselho do clube social odeia, né? Não só o clube social, o próprio torcedor do Botafogo. Dói muito no coração do botafoguense ver o Savarino sair para poder chegar um Wallace Davi da vida, né? Bom, vamos lá, vamos tentar entender aqui um pouco mais sobre tudo isso. Quando se fala que o Botafogo está trazendo o Christian Medina, não é qualquer volante, tá? É um meio-campista de 23 anos, campeão do Clausura pelo Estudiantes, que fez 43 jogos, portanto, foi um dos protagonistas, né, titularíssimo desse time de La Plata, que vence o Clausura em 2025, na última temporada, e era tratado como uma joia do Boca Juniors. A obsessão do Botafogo por ele vem desde lá de trás, em 2023. Isso me lembra muito o caso do Perry com o John. O Botafogo contrata o Lucas Perry, mas na verdade queria o John naquela época, só que não conseguiu. Rodou, quando trouxe o John, bateu campeão até de Libertadores. Quem sabe o Medina não reprisa uma história como essa. Quando a SAF tentou tirar direto do Boca, lá em 2003, mas não conseguiu, porque o Riquelme, ex-craque do Boca Juniors da seleção argentina, acabou se elegendo presidente e vetou a negociação. E agora
o clube volta à carga num cenário muito melhor, com o jogador fora do Boca e empresários com interesse explícito em recolocar esse ativo numa vitrine muito maior, que é o Botafogo, né? Quando a imprensa argentina fala em multa na casa de 300 milhões de reais por Christian Medina, isso não é para o Botafogo pagar, é para proteger o valor desse ativo. Se ele vira titular na Libertadores, a SAF tem em mãos um jogador valiosíssimo. Poderia até, quem sabe, ser a maior venda da história do clube. É aqui que entra a mentalidade do Textor. Não é só um camisa 5, é o pacote, é a idade, os minutos em campo, o alto nível, o potencial de venda para o mercado europeu, de olho num contrato estruturado para que o Botafogo participe fortemente de qualquer venda futura. No caso do Savarino e do Wallace Davi, a gente tem aqui uma tríade, né? A folha salarial, o risco e o upside dessa negociação. No caso do Savarino, a equação é mais simples. No papel, é complexa. Ela é simples no papel, mas ela é complexa na emoção. É isso que eu estou tentando comunicar. O venezuelano tem um dos maiores salários do elenco do Botafogo e não rendeu nem perto de justificar esse altíssimo salário em 2025. A comissão que chega vê riscos de perda de espaço. Talvez, né, o Anselmi não tenha visto no Savarino as características para encaixar no seu modelo de jogo. Veja bem, o Anselmi chega falando: mantenham o Vitinho, não vendam o Vitinho, mas você não viu o Anselmi bater o pé, mantenham um Savarino. Então, o Savarino talvez esteja desprestigiado diante de Martim Anselmi. E a SAF faz aquilo que o clube amador não consegue fazer, não conseguia no passado, né? Vender a emoção para comprar racionalidade. É muito difícil fazer isso no futebol brasileiro, porque nós, torcedores, vamos descer a lenha no Botafogo sempre que isso for feito, em 100% das vezes. Mas o papel do gestor profissional é gerir os seus ativos da forma mais rentável possível. É uma empresa. Está vendendo emoção para comprar racionalidade. O acordo encaminhado com o Fluminense prevê o Wallace Davi em definitivo e dinheiro na mesa, se o Savarino der o ok, o que transforma um custo alto de curto prazo em potencial de ativo de longo prazo com esse menino de 18 anos, volante, numa posição que é cara no mercado. Os representantes do Wallace veem o Botafogo como lugar de minutagem e vitrine, ou seja, um jogador que chega motivado para jogar. Enquanto isso, o Fluminense compra um meia barra atacante, né, pronto, e arca com uma folha salarial pesada que a SAF do Botafogo decidiu enxugar. Esse é o tipo de swap que o mundo da SAF faz na veia. Cada clube assume um risco e está disposto a bancar esse risco. O Botafogo escolhe um risco com mais upside financeiro que talvez esportivo no curto prazo. Tá? Garotos de meio campo com lastro e poder de revenda. Essa é a SAF. Ninguém enganou o torcedor do Botafogo. É como o John Texel sempre disse: vender muito, mas comprar mais ainda. Né? Então, tá se desfazendo, tá vendendo, a roda tá girando. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. É claro que a gente tem que conversar sobre as diferenças do caso do Savarino e do Marlon Freitas, porque existem várias diferenças. Fundamentalmente, a primeira coisa que me vem à mente é perguntar para vocês: e aí? Pau que dá em Chico, dá em Francisco? Marlon Freitas, campeão da Libertadores, líder de vestiário, campeão brasileiro, sai daqui para jogar no Palmeiras. Deixa de ser ídolo, enquete para sair do bandeirão dos ídolos. Pagou para sair pagando 3 milhões e 300, foi o que ele abriu mão de receber, então ele pagou para sair do Botafogo. Dá para comparar Savarino com Marlon Freitas? Eu acho que é comparar banana com laranja. Eu acho que são casos completamente diferentes. No caso do Marlon Freitas, é um cara que cuspiu no prato que comeu.
Na primeira boa oportunidade que teve mesmo, ele fez de tudo para ir embora. E ainda fez no dia do Natal, que eu acho um agravante absurdo. Eu sempre comento aqui no canal. No caso do Savarino, o Savarino não está fazendo força nenhuma para sair do Botafogo. Muito pelo contrário, é o Botafogo que está expulsando o Savarino. O Botafogo está empurrando o Savarino para fora do clube. Fazendo uma negociação com o Fluminense, e nós não temos sequer notícia se o jogador quer que essa negociação aconteça. Deixando muito claro para o Savarino que, do ponto de vista do clube, pode ir, já deu seu tempo, se adianta. Porra, qual é o clima que fica para o Savarino negar a ida para o Fluminense? Diga-se de passagem, muitas das negociações que o Savarino rejeitou, até mesmo a ida para o Lyon, coisa que o Marlon Freitas nunca fez, pelo menos não é público, que o Marlon Freitas deixou de aceitar propostas mais vantajosas, mercadologicamente e também financeiramente, coisa que o Savarino já fez e mais de uma vez pelo Botafogo. Curiosamente, a gente não tem essa mesma correlação entre um e outro. Eu torço, como torcedor, que o Savarino fique, que ele fale, o Botafogo quer me negociar, mas eu não quero ir embora, não. E a gente tem a informação de que a família dele não gostaria de sair do Rio de Janeiro, que torna a proposta do Fluminense uma proposta muito atraente, porque ele não sairia, então, do ponto de vista familiar, estaria tudo resolvido, né? Bom, vamos ver que bicho que vai dar. Eu quero muito saber a sua opinião. A sua opinião, ela importa muito para mim, porque, cara, eu dou a minha, eu quero saber a sua, que é para a gente construir um debate. Então, comenta aí o que você acha, beleza? Vamos falar do Ítalo, zagueiro que o Botafogo contrata de 1,93 m, sem custos também. E enquanto o noticiário foca, né, em Savarino e uma série de coisas, o Botafogo já fechou o terceiro reforço para 2026. Ítalo, zagueiro de 21 anos, 1,93 m. Então é mais um jogador daqueles que a gente vê com força, altura, velocidade, são as características que falam que esse menino tem. Bem interessante. Ele foi revelado pelo São Paulo e ele vem do Toronto, da MLS. Ele vem com contrato até o fim de 2027. O Ítalo é um jogador que não dá para dizer que ele aconteceu no São Paulo, porque muito menino já foi para a MLS. E quando chega lá no Toronto, também não dá para dizer que ele aconteceu no Toronto, porque ele ainda jogava pelo time B do Toronto, nem titular do time A, do time principal da MLS, ele era. Então é claro que o torcedor do Botafogo fica com o pé atrás em relação a essa situação do Ítalo. Por outro lado, é um jogador, vou até botar aqui, o gol Ítalo, para poder ver umas situações. Por outro lado, o Ítalo é um jogador com passagens em seleção de base, tá? E, inclusive, o site O Gol já até mudou aqui a bandeirinha do Botafogo nele. Ele é um jogador com passagem em seleção de base, tá? Então, é um jogador que tem também, é bastante interessante nesse sentido, que é um cara que já teve passagem por seleção brasileira. Tomara que dê muito certo, né? O ponto-chave aqui não é só o jogador, é o modelo de negócios. Obviamente, como eu sempre trago esse viés para você mais financeiro, para você entender o mercado, né? Porque ele chega sem custo de transferência, monitorado pelo scout do Alvinegro, já aprovado anteriormente, inclusive pelo David Ancelotti, mantido mesmo depois da troca do comando técnico. Quero acreditar que o Martim Anselmi viu as características necessárias para o seu modelo de jogo neste atleta. E numa SAF que se pretende organizada, zagueiro jovem, alto, com histórico de base, de clube grande e seleção brasileira, e já com experiência internacional em ligas de desenvolvimento, vira um ativo de médio prazo. Ganhando minutagem em 2026, ele se valoriza numa vitrine de Série A, de Libertadores, e vira moeda de troca em 2027, 2028, como o Botafogo tem feito bastante troca no mercado, né? Tem proposto trocas no mercado, então vira moeda de troca, bem como um ativo para ser vendido também, se o ciclo for bem conduzido.
O contraste com o passado é brutal. O Botafogo antes improvisava zagueiros, gastava caro em veteranos para segurar elenco. Agora ele está garimpando perfil físico e idade que conversa com a revenda, scout e projeto coletivo. E é claro que o torcedor que está aí do outro lado está se perguntando: tá bom, Manel, tudo isso daí, beleza, Botafogo está trazendo o Djalma, Riquelme, agora o Ítalo, terceira contratação dessa janela. Mas e o transfer ban? Como é que fica se a gente está no meio de um transfer ban? Tem esse detalhe fundamental por trás dessa janela. O Botafogo diz, Botafogo não diz, né? Quem diz é o Crônica, jornal argentino, que o Botafogo fechou com Christian Medina, mas o Botafogo diz que espera o fim do transfer ban o mais rápido possível. Muito se falou até em dia 5, famoso amanhã, segunda-feira. Vamos ver se isso daí acontece. O que significa que a SAF está planejando milimetricamente a ordem dos registros, a folha e o cumprimento das regras. Não é porque ela está no transfer ban que ela vai parar todas as negociações. Pelo contrário, ela vai continuar na hora que sai do transfer ban, ela registra todo mundo. Ao mesmo tempo, o clube olha para o fair play financeiro que a CBF vem debatendo para incentivar aportes de investidor na SAF, né, do próprio John Textor, é óbvio, e se posicionar na frente, fazer negócio com ativo de folha limpa, folha pesada, para conquistar títulos, com salários, obviamente, estratégicos e remodelados. Enquanto isso, a parte societária está lá naquela guerra judicial de Ares, Vigo, conselheirinho fazendo barulho, uma série de situações aí no Botafogo, né? Então a gente tem um contraste muito grande entre uma janela que vem negociando jogadores contra um Botafogo que está no meio de um transfer ban. A projeção para 2026 é uma combinação bem interessante, é um meio-campo todo remodelado, sem Savarino, tem Marlon Freitas, com Medina, Wallace e Davi, se trocar, enfim, redesenhando todo o meio-campo do Botafogo, talvez com mais energia, com passes de mais qualidade, né? Principalmente mais margem de crescimento. Olha, uma coisa eu vou te falar. Eu acho que o meio do Botafogo estava inchado mesmo. Para pensar. O Santi Rodrigues joga por ali. Ah, mas entre Santi e Savarino, eu prefiro Savarino. Beleza, ok, vai ser a opinião de muito torcedor, mas vamos pensar em opções. O Santi joga por ali. Eu quero te lembrar que o Barreira não é ponta direita. Ele é meia que joga por dentro, tá? Ele faz aquela função. E você tem o próprio Montoro que joga ali. E você tem o próprio Joaquim Corrêa, que para mim não devia nem estar no clube, mas enfim, tá ali. Pode fazer também um ponta de lança que chega por detrás do atacante. Então, tem muita gente ali. Você deixar um Savarino ídolo ali, tira espaço de jovens como Barreira para poder se fixar naquela função. E o Barreira que pretende ser revendido no futuro. O Savarino ali bloqueia o desenvolvimento de um jogador como esse. Percebe? É nisso que a SAF está de olho, você não tem a menor dúvida. Essa é a leitura. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço para vocês que ficam. Fala galera, fechando aqui mais um vídeo do canal, sejam muito bem-vindos. Já deixa aí a opinião de vocês e convido também para estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, para toda vez que sair um vídeo vocês serem avisados pelo YouTube, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí, tá? Fiquem à vontade, a gente sempre está olhando o comentário de vocês e respondendo a todos. Esse canal aqui é para vocês, então fiquem à vontade mais uma vez. Vou ficando por aqui, assim que surgir notícia a gente pega e joga aqui para vocês no canal, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, valeu!